Vamos fazer hoje um estudo aqui em relação ao gráfico arco-íris do Bitcoin, que eu não atualizo há bastante tempo, tentando identificar principalmente qual seria então o pior cenário aqui para o Bitcoin. Então aqui a gente tem, como vocês sabem, um canal que dá em projeção logarítmica o crescimento do Bitcoin aqui desde o início. Eu estou no gráfico aqui BLX do Bitcoin, que é o maior histórico que tem aqui no TradingView. Então vamos começar justamente a fazer essa análise. O que a gente sempre pode notar aqui de primeira, quando a gente abre esse gráfico, são duas coisas. A primeira é que a gente teve sempre os topos do Bitcoin muito bem definidos por esse canal logarítmico, sempre tocando aqui o último padrão aqui em relação a esse canal. Esqueci de falar também que essas linhas aqui, arco-íris, essas linhas aqui coloridas, elas são padrões de Fibonacci aqui também, então dentro desse canal. Então continuando, a gente teve aqui nos últimos dois ciclos do Bitcoin, aqui foi o ciclo de 2013 e aqui foi o ciclo de 2017, a gente teve o Bitcoin alcançando o topo desse canal. O que até o momento não aconteceu nesse ciclo aqui de 2021. Esqueci de falar também que essas linhas azuis aqui, elas são justamente a marcação do halving. No halving, que para mim é o evento mais importante que acontece no Bitcoin e pelo qual eu gosto de medir os ciclos do Bitcoin, porque para mim é ele que torna então o ciclo do Bitcoin tão marcante e tão certo em relação a tempo. Sempre a gente teve os nossos grandes ciclos de alta após o halving, então por isso que eu deixei marcado aqui também para vocês conseguirem identificar. Então, continuando, a gente teve aqui o topo do ciclo de alta de 2013 e 2017, alcançando o topo desse canal, o que não aconteceu, por enquanto, pelo menos, em 2021. Então aqui a gente só tem duas hipóteses. Ou vai ter sido a primeira vez que o Bitcoin ele não alcançou o topo desse canal, ou o Bitcoin ele está fazendo um movimento descendente e ainda vai alcançar o topo desse canal antes do próximo halving. Só tem essas duas possibilidades. Agora, o que já é certo para o Bitcoin, a gente também já pode tirar algumas conclusões de que realmente esse ciclo está tendo suas particularidades únicas. A primeira delas é que nós não alcançamos o topo desse canal no ano posterior ao halving. Então também, caso a gente venha alcançar, vai ser a primeira vez que isso não aconteceu no ano posterior ao halving, o que vai levar então com certeza a teoria dos ciclos estendidos cada vez mais assertiva em relação aos ciclos do Bitcoin. Eu explico essa teoria dos ciclos estendidos bem a fundo no curso, caso você tenha interesse. Mais uma vez, o link está aqui na descrição. Ou, então, se a gente não alcançar mais esse topo aqui do Bitcoin antes do próximo halving, então vai ter sido a primeira vez que o Bitcoin ele fez o seu ciclo de alta sem alcançar o topo do canal. Ele alcançou aqui esse padrão de FIBA aqui que está em laranja, que é justamente o último padrão antes do topo do canal. E vocês notam que no nosso segundo topo, o topo 69 mil dólares, o último topo que a gente teve, a gente alcançou o penúltimo padrão aqui de FIBA. Então a gente teve o primeiro topo no primeiro padrão de Fibo e o segundo topo no segundo padrão de Fibo. Só que o que aconteceu é o seguinte, outra coisa também que está tornando esse ciclo único. A gente sempre fez o nosso topo final do ciclo de alta depois que o Bitcoin ele rompeu aqui essa linha verde. Então, sempre que o Bitcoin ele faz seu movimento expressivo de alta, é após o rompimento dessa linha verde, e essa linha verde justamente é o padrão de 0,5 de Fibo, é a metade do canal. Então, o Bitcoin sempre faz seu movimento expressivo, o movimento mais forte, depois do rompimento desse meio do canal aqui, essa linha verde. Em 2013, vocês podem notar que o Bitcoin ele também teve um comportamento de topo duplo, então ele rompeu pela primeira vez aqui a linha verde, alcançou aqui justamente esse último padrão de Fibo, depois ele voltou e no segundo rompimento ele fez o seu topo final aqui do ciclo de alta de 2013. E vocês vão notar, eu já fiz até um vídeo mais a fundo sobre isso aqui no canal, que o ciclo de 2021 ele estava se comportando de forma muito semelhante, porque ele também alcançou no primeiro movimento aqui esse último padrão de Fibo antes do topo do canal, depois ele voltou para baixo aqui da linha verde e aí ele rompeu novamente a linha verde, e se ele tivesse feito um topo por aqui no topo do canal, teria sido um ciclo idêntico ao ciclo de 2013, mas não foi isso que aconteceu. A gente voltou abaixo dessa linha verde. Então, isso agora fica a pergunta, será que
nós vamos conseguir ter força antes do próximo halving para voltar acima aqui dessa linha verde e aí sim ir fazer o nosso topo final? Caso isso aconteça, realmente vai se confirmar aí um monte de coisa. Mais uma vez, a primeira em relação aos ciclos estendidos, a segunda vez em relação ao rompimento dessa linha verde aqui de forma expressiva, ao rompimento dessa linha verde aqui acontecer de forma expressiva para o Bitcoin alcançar o topo do canal. Mas a terceira, principalmente, que é a que eu vou entrar agora, é o seguinte. A terceira coisa que vocês têm que notar é que o Bitcoin em períodos bearish, nos bear market, ele se encontra sempre aqui, como você pode notar, nos padrões mais baixos aqui desse canal. Então, durante o ciclo de 2013 e 2017, o Bitcoin passou todo o bear market aqui aqui embaixo e entre a primeira linha aqui de Fibo, justamente essa linha azul. No segundo bear market, vocês notam que o Bitcoin ele teve um comportamento um pouco mais volátil. De certa forma, ele permaneceu muito tempo aqui nesse primeiro padrão aqui de Fibo, nesse primeiro canal aqui, posso chamar dessa forma, entre o fim do canal e a linha azul. Só que ele, por certas vezes, também veio aqui e tentou alcançar aqui tanto a linha amarela como a linha verde, e também a gente teve, né, o chamado evento cisne negro aqui, que foi justamente a pandemia, onde o Bitcoin pela primeira vez perdeu aqui esse fundo do canal. A gente já vai falar sobre isso. Mas então, o que eu quero mostrar para vocês é que o comportamento do Bitcoin em bear market, ou o comportamento do Bitcoin entre ciclos, ele se dá muito nessas zonas inferiores aqui do canal. E o que acabou de acontecer recentemente, há algumas semanas atrás, foi que nós rompemos a linha azul e nós estamos então, pela primeira vez aqui, desde 2020, nós voltamos abaixo aqui nessas linhas azuis. É interessante notar, antes de eu continuar, que essa linha azul agora, ela tá aqui num valor de 43 mil dólares. E a mesma linha azul, quando a gente fez o rompimento aqui em 2020, estava por volta de 20 mil dólares. Então essa linha azul já está o dobro do preço que estava lá quando a gente rompeu de vez e foi fazer o nosso ciclo de alta de 2021, o primeiro grande movimento, o primeiro movimento clássico. Esse aqui foi o movimento clássico do Bitcoin. Então esse primeiro movimento aqui, ele se deu depois desse rompimento com força, desse primeiro padrão de Fibo, essa linha azul. E ela já está o dobro do preço que ela estava aqui em 2020. Então sempre gosto de frisar isso, porque eu sempre falo que o tempo é nosso amigo. O Bitcoin, ele está fazendo uma revolução financeira no mundo, ele está cada vez mais tendo adoção. Então é por isso que o tempo é nosso amigo. Vocês notam que todos os padrões de crescimento do Bitcoin, eles vão dia após dia subindo um pequeno degrau, um pequeno degrau. E quando você bota isso numa escala de longo prazo, sempre a gente tem aqui um pior cenário, pelo menos se a história se repetir e o Bitcoin continuar, por exemplo, seguindo esse crescimento na escala logarítmica aqui, desse canal logarítmico, na verdade, com padrões de Fibo. Então, a gente sempre tem esse final do canal, sempre ganhando dia após dia um pouco mais de preço. Então sempre gosto de frisar isso, porque o tempo realmente é nosso amigo. Mas então, como eu estava falando, a gente pela primeira vez, então desde 2020, voltou abaixo dessa linha azul. E a pergunta agora que fica é, nós estamos tendo um comportamento entre ciclos, um comportamento totalmente bearish, isso não tem como negar. Só que esse ciclo teve particularidades únicas que eu venho mostrando para vocês. A primeira, mais uma vez, o primeiro ciclo que não alcançou o topo desse canal. E a segunda, em relação aos dados on-chain, foi o primeiro ciclo que, nesse topo aqui, que até o momento é o topo final desse ciclo de alta, esse topo aqui de 69 mil dólares foi um topo em que a oferta do Bitcoin permaneceu forte. Os grandes jogadores do Bitcoin, compradores de longo prazo, baleias, mineradores, os grandes jogadores, instituições, eles sempre vão vendendo na força. Então, durante todo esse movimento aqui de alta expressiva, eu disse para vocês que foi um ciclo clássico, esse primeiro movimento aqui foi clássico. Por que clássico? Porque aqui ocorreu venda de todos esses grandes jogadores, todos eles foram vendendo na força aqui durante essa pernada aqui de alta, esse ciclo de alta aqui, de 10 mil para 65 mil dólares. Isso não ocorreu aqui. Esse movimento de venda de grandes jogadores não ocorreu aqui nesse segundo momento desse ciclo do Bitcoin. Todo esse segundo movimento aqui, esses grandes jogadores não foram vendendo na força. Os holders não foram vendendo nas forças. Então é por isso que eu digo que esse ciclo está com particularidades únicas, porque foi a primeira vez na história que a gente fez um novo topo do Bitcoin, por volta de 69 mil dólares, e esses grandes jogadores, os holders e todas as pessoas significativas não realizaram de forma significativa. Para falar a verdade, até mesmo acumularam durante todo esse movimento aqui de força, que historicamente é um movimento caracterizado por venda dessas pessoas. Mas
Então, por isso eu acho que esse ciclo pode ter particularidades únicas. Da gente sim voltou abaixo da linha azul, o externo continua muito ruim, mas por que não, pela teoria dos ciclos estendidos, mais uma vez que eu explico a fundo no curso, a gente não possa ver um topo final do Bitcoin? Seria muito lógico pela teoria dos ciclos estendidos, possivelmente ou no final do ano, ou talvez no início, no próximo trimestre de 2023, no primeiro trimestre de 2023. Então, mais ou menos por aqui, eu marquei aqui. Então, a gente fazia um movimento aqui abaixo dessa linha azul, para começar depois fazendo um movimento mais expressivo, no final do ano, quando as coisas já tiverem um pouco melhor, quando as pessoas já tiverem voltadas para a renda variável, quando o juro já tiver a sua subida, que é tão aguardada aí, que vai acontecer agora em março. Então, depois que o externo der essa melhorada, por que não? Pelo menos é o que a teoria dos ciclos estendidos diz, e ela é muito lógica, mais uma vez. Eu fiz, se eu não me engano, um vídeo aqui aberto também, mas explico mais a fundo no curso. Então, esse aqui eu encaro como um dos cenários possíveis no Bitcoin, ou então realmente pode ser que a gente permaneça aqui nessas bandas inferiores durante todo esse período aqui até o próximo round, para aí sim ter o choque de oferta e fazer o próximo movimento de expressão do Bitcoin. O ciclo, a chamada bull run clássica do Bitcoin, com certeza é questão de tempo, pode não ser agora, pode ser só em 2025, mas o que a gente sabe é que com toda a revolução que o Bitcoin está fazendo, é uma questão de tempo. O Bitcoin vai alcançar 100 mil dólares. Eu não estou falando que vai ser rápido, eu não estou falando que necessariamente vai ser esse ano, mas o Bitcoin vai alcançar 100 mil dólares. A pergunta é quando o Bitcoin vai alcançar, porque que ele vai alcançar é um fato, ele vai alcançar 100 mil dólares. O longo prazo para o Bitcoin já se mostrou resiliente, já se mostrou imbatível, então ele vai alcançar, nós não só sabemos quando, será que somente após o próximo halving, será que antes? É isso que a gente tenta analisar através dos estudos.